Bom dia, pessoal! Sejam todos, todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos começando nosso segundo encontro, desse ciclo de palestras da Educação Física da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Hoje temos duas convidadas muito especiais, a Sandra, que vai falar sobre o futebol, ela é de Portugal, a Renata, que vai falar sobre a arbitragem, as duas sobre a arbitragem. A Renata é aqui brasileira. E temos algumas coisas para falar rapidamente para vocês. A Silvia vai falar para vocês sobre a ação solidária. Bom dia a todos, bom dia às nossas convidadas, que bom recebê-las, nossa amiga Jane lá do Nordeste, então estamos tendo aí um segundo dia de palestra também internacional. Gostaria de convidar a todos para uma ação solidária. Ação solidária é a gente conseguir ajudar alguém, fazer o bem para alguém. Isso pode ser desde você doar 1 quilo de alimento, uma roupa, um calçado, mas também às vezes você já fez isso. Então, uma ação de fazer uma compra para alguém, uma pessoa idosa que não pode ir no mercado, ir à farmácia, ver se não está faltando nada, uma pessoa e fazer uma caminhada em volta da quadra nesse tempo de isolamento. A gente sabe, principalmente as pessoas que estão às vezes doentes ou moram sozinhas, principalmente os mais velhos, necessitam de ajuda. Faça isso, tira uma foto, manda aqui no grupo para a gente, tá bom? Não precisa ser com dinheiro, pode ser uma ação que você pode fazer, às vezes até para parentes, para pessoas dentro de casa, para a família. Então é isso, convidamos a todos. Você pode tirar uma foto e mandar para a gente, não é para se exibir, não, é que nós queremos estimular mais ações desse tipo. E agora o Matheus Benê vai falar algo para vocês também sobre, para o pessoal, principalmente da UEM. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Matheus Benedito Carvalho, sou aluno do quarto ano bacharelado e só passando para dar um recadinho para vocês sobre as horas de ACC. Cada palestra irá contar 2 horas de ACC, de extensão. Então, hoje, como a gente tem 2 palestras, então serão 4, e assim nas próximas também. E no final vai ter um certificado correspondente ao tanto de horas que vocês tiverem. Então, vai estar lá no site lá, a lista certinha, com os nomes, com os certificados. Então, a gente pede para vocês aí participar, fazer a chamada, ninguém esquecer, ficarem atentos aí à palavra-chave também que a gente vai ter, e basicamente é isso. Ok, Tamires. Bom dia a todos. Meu nome é Tamires Jinkizuki Ribeiro, sou do terceiro ano de Educação Física e Licenciatura e ficarei responsável para postar a lista de presença para vocês. Então fiquem atentos às palavras-chave que serão colocadas mais no final das 2 palestras. Obrigada e ótima palestra para todos. Agora eu vou passar a palavra para a moderadora. Thaís, com vocês. Bom dia a todos, meu nome é Thaís, sou estudante do quarto ano de Educação Física e Licenciatura. Gostaria de agradecer a coordenação do ciclo de palestra da Educação Física UEMP pelo convite e pela oportunidade de aprender e participar ativamente deste evento. Gostaria também de agradecer a todos que estão presentes nesta manhã e exercendo com muita honra a função de moderadora, apresento a professora doutora Sandra Cristina Santos, de Porto, Portugal, com a palestra intitulada Arbitragem Profissional Futebol. Caso tenham alguma dúvida, peço que encaminhem no chat do Meet ou do YouTube e ao final da palestra será repassado para a professora. Seja muito bem-vinda, professora Sandra, e desejo uma ótima palestra a todos. Microfone, Sandra. Pode estar ligado. Peço desculpa, já começo bem, sem o microfone ligado, mas faz parte. Estava a cumprimentar-vos, desejar a todos vós um bom dia, um excelente dia. É um enorme gosto estar aqui convosco, agradecer o convite feito pelo professor Dr. Dula Lima e pela Silvia, também Lima. Agradecer este momento de partilha, espero contribuir de alguma forma através da minha grande paixão, que é a arbitragem. Apesar de ser doutorada em Atividade Física e Saúde, eu tenho uma segunda paixão, que é a arbitragem.
de futebol, e daí que hoje vai ser assim menos especial, porque temos uma portuguesa a falar de arbitragem de futebol e uma brasileira a falar de arbitragem de futsal, duas mulheres. Porque é que será que duas mulheres estão aqui a tentar impulsar amanhã de sábado, não é? Porque é que não temos dois homens a falar de arbitragem? Já é assim algo especial, uma mulher a tentar comandar um jogo de futebol. E a minha palestra vai ser um bocadinho de vos levar a refletir o porquê de ser uma mulher a arbitrar num jogo de futebol, quais as particularidades da mulher a gerir um jogo de futebol, e espero que seja útil, seja produtivo, e é sem dúvida um enorme gosto de estar aqui convosco e rever tantas caras que me são familiares e que eu tenho enorme carinho e gratidão por terem passado pela minha vida. Por isso vou agora iniciar a apresentação. Conseguem ver? Sim. Sandra. Sim. Obrigada. Eu não consigo ver a vossa carinha, por isso, qualquer coisa, interrompam-me, está bem, por favor? Então, arbitragem de futebol. Então, o que é que eu vos trago hoje para que possamos refletir? O que é ser árbitro de futebol? O que é efetivamente arbitrar um jogo de futebol? Um bocadinho da minha carreira na arbitragem. Poderá ser útil também para os futuros profissionais de exercício físico, poderá ser também uma opção na vossa carreira profissional. O futuro que poderão encontrar na arbitragem, a gestão feminina num jogo de futebol e também casos práticos, que efetivamente é o que às vezes chama mais a atenção e que isso é mais significativo quando estamos a analisar um jogo de futebol. Então, o que é ser árbitro de futebol? Nós sabemos efetivamente que ser árbitro de futebol é algo bastante complexo, parece muito fácil, mas ser árbitro de futebol acarreta diversas funções, até a função propriamente dita de arbitrar. Refiro-me à preparação do jogo, começa momentos antes de recebermos a nomeação, que começa por analisar todas as equipas, fazemos um scouting de todas as equipas, neste caso de quais são as jogadoras ou os jogadores mais amarelados ou que apresentam cartões vermelhos, quais as situações ou jogadoras que apresentam um comportamento menos adequado e que poderão ser mais problemáticas no jogo de futebol. Tudo isso é analisado ao pormenor antes de nós realizarmos uma arbitragem de futebol. Depois também temos a documentação que é avaliada no jogo propriamente dito, desde a identificação de jogadores, identificação de staff. Depois temos o aquecimento, a parte de concentração e meditação, análise de vídeos, ou seja, possíveis situações que poderão acontecer no jogo, e isso é feito antes de entrarmos em jogo, ou seja, momentos antes de entrarmos para arbitrar no jogo, temos sensivelmente 20, 30 minutos que podemos avaliar algumas situações que poderão ocorrer no jogo de futebol. No entanto, nunca há situações iguais, poderão haver situações similares e nós assim estamos preparados, temos o nosso cérebro preparado para decidir mais rápido, de forma mais assertiva. Daí que é uma função que acarreta diferentes competências, diferentes especificidades. E depois temos o jogo propriamente dito e depois no final do jogo, por norma, fazemos uma análise, um debriefing de como é que o jogo decorreu, quais foram os pontos positivos, pontos menos positivos que poderão ser melhorados. Então, ser árbitro de futebol é estar constantemente numa preparação teórica, numa preparação física, numa preparação mental. Ser árbitro de futebol, o jogo de futebol é dirigido por 17 leis, ou seja, nós quando estamos a arbitrar um jogo de futebol podemos aplicar 17 leis e a lei do árbitro é contemplada na lei 5. O que é que nos diz a lei 5, o árbitro? Diz-nos que o jogo disputa sob o controle de um árbitro, que dispõe de toda a autoridade necessária para velar pela aplicação das leis do jogo no encontro para que tenha sido nomeado. Ou seja, as decisões são tomadas o melhor possível pelo árbitro, de acordo com o quê? Com as leis do jogo e o espírito do jogo. Este espírito do jogo tem a ver com a essência do jogo e das particularidades de cada jogo.
e são baseadas na opinião do árbitro, que tem poder discricionário para tomar as medidas adequadas no quadro de jogo. Quando falamos aqui de espírito de jogo, falamos das particularidades que cada jogo tem, ou seja, se tu arbitrar um jogo distrital, tem as suas particularidades, o ritmo do jogo poderá ser mais lento. Quando estou a apitar um jogo nacional ou um jogo internacional, certamente que a dificuldade, o ritmo do jogo, as características das jogadoras ou dos jogadores são completamente diferentes. Então nós temos que estar, ter em atenção essas particularidades, essas variáveis que nos vão, neste caso, transmitir ou nos vão condicionar, por vezes, o jogo e o nosso desempenho. Então, quais serão as competências necessárias para ser árbitro de futebol? Ou seja, de uma forma mais individualizada, um árbitro tem que apresentar um conjunto de competências específicas que o qualifiquem para o desempenho da função de árbitro. Então, vamos tentar analisar as competências que o árbitro deverá ter, ou se não tem, deverão ser trabalhadas ou melhoradas, e ter essa noção de quais são as competências que devem ser melhoradas e pedir ajuda, pedir um especialista dessa área para que possamos melhorar essas competências. Então, uma competência que nós devemos ter é uma competência teórica. A competência teórica provém, competência teórica, a competência física, competência grupal, competência social e também competência psicológica. Na competência teórica, nós temos que saber as leis de jogo, saber também as normas e regulamentação em cada jogo, quais as normas que o direcionam, e também saber aplicar e interpretar as leis de jogo. Quando falamos em competência física, falamos das capacidades condicionantes, ou seja, temos que ter uma boa condição física em termos de força, de resistência, de velocidade, de agilidade, coordenação motora, tudo isto é importante e deve ser trabalhado. Bem como capacidade de reação, porque o jogo de futebol é um jogo que está sempre em constante modificação de direção, então temos que ter capacidade de reagir, estamos sempre prontos para responder, e é um jogo que acontece com algo muito inesperado, situações muito inesperadas, temos que esperar o inesperado, e também capacidade técnica. Quando falamos de competência grupal, falamos também da gestão da carreira, tenho que saber gerir a minha carreira, tenho que gerir a carreira da minha equipa, porque eu sendo chefe de equipa, ou seja, responsável pela minha equipa, ou seja, sou a árbitro principal, tenho mais 2 assistentes ou 2 assistentes, tenho que gerir os meus objetivos e gerir também os objetivos dele. Trabalhar para o meu objetivo, mas também ajudar os meus assistentes a alcançar os seus objetivos. É um trabalho de equipa. E também saber gerir todas as emoções que um jogo de futebol acarreta, desde os jogadores, os intervenientes, como a equipa staff. Tudo isto deverá ser trabalhado e tudo isso deverá ser também é sem dúvida uma competência que está imbuída e é muito forte no árbitro. Depois temos outra competência, que é a competência social, e nós temos que saber interrelacionar e tentar relacionar-nos da forma mais cordial, mais saudável com os elementos oficiais de jogo, que eu costumo dizer sempre, é uma máxima que eu uso: comportamento gera comportamento. Se eu sou inadequada, se eu sou agressiva com um jogador ou com um elemento da equipa técnica, eu vou receber na mesma moeda, ou seja, receber na mesma energia. Daí que devemos ser cordiais, ser corretos e respeitar o outro, para que possamos ser respeitados também. Saber interagir com os jogadores e também realizar uma conduta correta para que não possa esse comportamento explotar alguma agressividade no público. Ou seja, isto parece um bocadinho complexo, parece ser árbitro, acarreta muita competência e apesar de ser simples arbitrar o jogo, ou seja, a olho nu parece ser simples, tem muita informação subjacente no árbitro. E depois temos a última competência, que na minha opinião é talvez a competência mais importante, que é a competência psicológica, que é a capacidade de concentração, a tomada de decisão, ser assertivo, conseguir decidirmos, ter muitas decisões e, neste caso, o nível de erro ser redutivo, ser baixinho, e também inteligência emocional, ou seja, conseguir gerir 22 pessoas, neste caso dentro de um campo, também gerir mais 14 pessoas que estão na área técnica, ou seja, conseguir gerir todas as emoções que
despoleitam e são despoletadas num jogo de futebol. Ou seja, este é um conjunto de competências que deverão ser trabalhadas, que são extremamente importantes e que estão salientes, que fazem parte da base de um árbitro. Quando vemos um árbitro a ajuizar um jogo, o que nos está à vista é, sem dúvida, a assertividade, se ele decidir bem. Por norma, toda a gente analisa se é penalti, se é falta, se o jogador, se o árbitro consegue estar em cima da jogada. No entanto, esquece um bocadinho das competências que estão por trás dessas tomadas de decisões, que é a competência teórica, o trabalho físico e o trabalho mental, esta competência social de conseguir gerir emoções, de falar com toda a gente, ter um comportamento cordial. Ou seja, todas estas competências são, sem dúvida, um conjunto que fazem com que o árbitro seja um elemento completo e que possa ter uma elevada performance. Então, se eu pudesse eleger a competência mais importante, como eu já disse anteriormente, para ser árbitro, eu nomearia sem sombra de dúvida a competência psicológica, que é efetivamente a que dá a base, é que consegue sustentar todas as outras competências. No entanto, quando eu tentei tirar o curso de árbitra, também era aluna de licenciatura na FADEUP, e daí que eu achei importante trazer isto para vocês, sendo alunos do bacharelato, que poderá ser também uma mais-valia para vocês. Não sei como é que é no Brasil, se poderão realizar o curso após a licenciatura, antes da licenciatura. Na minha vida aconteceu que neste caso eu tirei a formação, tinha acabado a minha licenciatura. Então, como é que tudo começou? Eu era recém-licenciada pela FADEUP e estava a trabalhar na Praia Comuna da Salvador, porque era da natação, e um amigo meu disse-me, falou-me do curso de árbitros. No entanto, achei engraçado, pensei, coisa gira, mas acho que não tem grande jeito. Mas, efetivamente, às vezes nós achamos uma coisa e ela é completamente outra. Temos que ir à luta e perceber que os obstáculos é que fazem com que nós possamos crescer e evoluir enquanto seres humanos e enquanto profissionais. Então, eu fui tirar o curso de árbitra e tive 3 anos a arbitrar jogos no distrital, ou seja, jogos regionais, neste caso perto do Porto, neste caso centro do Porto e arredores. No entanto, consegui ser bem sucedido em termos teóricos, em termos psicológicos, em termos físicos, e em 2012 eu ascendo ao quadro nacional da Federação, ou seja, em que nós fazemos jogos a nível nacional, ou seja, norte, sul do Portugal, e também ilhas, tipo Madeira e Açores, que são ilhas fora do continente, ou seja, pertencem a Portugal, mas também estão fora do continente, e estive presente, eu sou esta aqui, que é mais pertinho isso, estive presente em finais da Taça de Portugal, no Jamor, que é efetivamente um estádio muito emblemático, que tem uma carga de energia sentimental muito forte, em que nós no final somos brindados por uma medalha pelo Presidente da República. É assim um momento muito, muito especial, né? Que às vezes há assim choro, a mistura pela emoção enormíssima que é. Em 2018 ascendi ao quadro da UEFA, ou seja, fui internacional durante um ano e estive presente em algumas competições internacionais. Estive na Polónia, na Áustria e noutros países também, mas estive presente em qualificações como o Campeonato Mundial Feminino, no Campeonato Europeu Feminino, e foi sem dúvida, foram experiências super gratificantes e é um mundo completamente diferente e que nos transmite muita informação e contextos e culturas muito diferentes. Este foi o meu percurso. A minha visão em trazer-vos isto é mostrar que vocês também poderão tentar ter um caminho na arbitragem. No Brasil, provavelmente, é um mundo aliciante, é um mundo de muito conhecimento e é bastante gratificante. Conhecem muita gente e deparam-se com muitas situações desafiadoras. No entanto, vocês com esta arbitragem a arbitragem poderá fazer parte da vossa carreira profissional, poderá enriquecer o vosso currículo. É uma área que está em constante evolução e em Portugal então está em constante crescimento.
Temos agora também árbitras a arbitrar jogos da Liga Portuguesa Masculina, ou seja, as mulheres estão cada vez mais a ter um papel preponderante e significativo no mundo masculino. Com a arbitragem, vocês também podem enriquecer a vossa vida pessoal, porque nós conseguimos melhorar muitas competências, de resiliência, de autoconfiança, serem mais autodisciplinados. Poderá ser uma opção de empregabilidade no futuro e também poderá ser um caminho para o sucesso, ou seja, um caminho de realização. Ou seja, podem construir uma carreira de jogos de futebol a nível distrital, nacional, masculino e feminino, podem alcançar uma carreira internacional como árbitros ou como assistentes, podem dirigir jogos de futebol profissional da Champions League, Campeonato Europeu e Mundial. Então, mas efetivamente, se vocês repararem, nós temos muitos homens a arbitrar jogos masculinos, mas temos poucas mulheres a arbitrar futebol masculino, futebol feminino. Já começa a haver bastantes, mas quando falamos em futebol masculino, ou seja, jogos de futebol masculino, não temos muitas mulheres a arbitrar. E porquê que será? Porquê que temos poucas mulheres a arbitrar? Será que arbitrar é só um jogo para homens e não é um jogo para mulheres? Falando de arbitragem no feminino, num desporto que é maioritariamente gerido por homens. Ou seja, o futebol, se nós repararmos, é um jogo que é maioritariamente gerido por homens. Então, qual é a importância da mulher na gestão de um jogo de futebol? Num jogo masculino, é diferente de um jogo feminino. As mulheres tendem a desenvolver relacionamentos interpessoais muito fortes. Se repararem, eu quero que vocês reparem agora nos jogos que tentarem visionarem mais à frente, as jogadoras geralmente compartilham mais do que apenas a vida no futebol. Há cuidados e preocupações genuínas entre os membros de uma equipa. Ou seja, para ilustrar este ponto, vocês quando tiverem um jogo de futebol conseguem observar que quando uma jogadora se lesiona, a maior parte dos colegas de equipa tentam-se aglomerar junto dela e perceber se a lesão é grave ou não, ou seja, há ali uma partilha da situação, enquanto num jogo feminino raramente isso acontece, ou se for uma lesão bastante grave é que vai lá um colega perceber se a lesão é grave ou não. Mas nas mulheres elas partilham mais, são mais sensitivas, são mais de partilhar emoções. Daí que quais as particularidades que diferenciam o homem da mulher no jogo de futebol? Será o jogo de futebol mais apropriado para os homens? O que é que a mulher poderá acrescentar ao jogo de futebol masculino? Efetivamente, eu acho que ambos têm as suas particularidades, as suas características específicas que vão disputar ou promover direto ou indiretamente essas diferenças. Nem melhores, nem piores, mas sim diferenças. No entanto, a gestão realizada por um jogo, neste caso, a gestão de um jogo de futebol realizada por uma mulher, a sua gestão é de forma mais saudável, devido às particularidades que a mulher apresenta. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Conseguem ouvir o vídeo? Ainda não. Obrigada. Sim, não? Ainda não, professor. Que pena. Sandra, você tem o link do YouTube desse vídeo? Porque às vezes fica mais fácil colocar o link e a gente assistir. Ok, também pode ser. Coloca ali no chat, é mais fácil a gente assistir, porque daí não tem interferência, essa interferência do áudio. Eu acho que há aqui uma aplicação que nós colocamos, dá para colocar o som. Já me vou recordar, por isso
Vamos tentar. Perdão. Ok, vou colocar os dois. Não. Vou colocar aqui no chat então, é? Ok. Sim, é melhor. Professora, será que se ela não abrir ali direto do arquivo, não sai o som? Vou tentar. Isso. Então, vamos lá ver. Conseguem. Não tá saindo som não, professor. Não? Professora, eu acredito que a senhora tinha que tirar o fone. Aí eu acho que daí vai o áudio do computador. Vai? Vamos tentar então. Peço desculpa. Isto com incorporar vídeos às vezes. Agora sim. Ok, obrigada. Você A senhora parou a apresentação. Não tá fácil, não é? Tranquilo. Colocar o vídeo, certo? Parou de apresentar o vídeo. O som a gente estava ouvindo. Ok. A Stephanie é uma árbitra francesa e teve na final da Liga dos Campeões, esteve num dos jogos da Liga dos Campeões em 2020 e é sem dúvida um exemplo de determinação, de resiliência. Eu estou a fazer este vídeo porque é um vídeo muito recente, que conseguem perceber efetivamente a história dela, a forma como ela geriu a sua carreira, como é que gera os jogos de futebol, e eu tentei, neste caso estou a tentar passar o vídeo para vocês terem um bocadinho essa noção. Então eu vou partilhar o vídeo. Vou partilhar o vídeo daqui. Vamos tentar. Aqui, certo? Conseguem ver? E eu? Ainda não. Ainda. Dá? É que você deu o comando para parar de apresentar, Sandrinha. Aí saiu a apresentação da tela. Então, se eu a apresentação da tela, é isso? Você tem que voltar à apresentação, não é, Dula? Isso mesmo, como a apresentação do PowerPoint. Ok, vamos lá. Onde você coloca o vídeo. Tá agora? Sim, só Sim. ampliar. Agora sim, voltou, professor. Terminar a apresentação agora.
Olha, passa para lá, tem aqui os frutos. Ou seja, um jogo de futebol masculino, nós conseguimos perceber que é completamente diferente de um jogo feminino. Se nós repararmos, no jogo masculino existe o uso muito de passos longos, enquanto no feminino isso não acontece, devido às condições físicas, às particularidades físicas inerentes a cada género. Os dois géneros, tipo mulher e homem, têm diferentes características. O jogo jogado por homens apresenta particularidades distintas do jogo feminino. Isso vai condicionar e originar também um ambiente diferente. Daí que a mulher, na sua generalidade, consegue adaptar-se muito bem às diferentes circunstâncias e a mulher apresenta características particulares relevantes na gestão entre homens. A mulher é respeitada e admirada de forma diferente que um homem. Porquê? Pela sensibilidade que apresenta e características inerentes ao género feminino. Nós na imagem conseguimos perceber que o homem é mais complacente, é mais flexível, mais respeitador perante uma mulher. Daí que a mulher apresenta um predomínio da dimensão e expressividade da afeição, é mais gentil, compreensiva e ao mesmo tempo não deixa de ser rigorosa. E consegue então efetivamente explotar maior sensibilidade pelos jogadores. Daí que quando fazem a questão de que é mais fácil arbitrar homens do que mulheres, para mim, por norma, é mais fácil arbitrar homens porque são mais fáceis, são mais respeitadores e efetivamente a mulher conseguem neste caso, acatar de forma mais serena as decisões de uma árbitra e também a mulher apresenta ou despleta maior respeito perante os jogadores, maior respeito pela árbitra do que pelo árbitro, uma maior prudência perante a mulher na linguagem que transmite no jogo de futebol e comportamentos, e uma máxima que é extremamente importante: comportamento gera comportamento. Como homem, será mais fácil arbitrar homens ou mulheres? Essa resposta eu não consigo efetivamente dar, mas é algo que eu gostaria que vocês ficassem a pensar. Mas se calhar para o homem será mais fácil arbitrar homens do que efetivamente mulheres, porque as mulheres são muito mais, apresentam um comportamento mais de quesília, são mais conflituosas entre elas, daí que provavelmente não será assim muito fácil para o homem arbitrar mulheres. Daí que nós, mulheres, conseguimos efetivamente ter uma conduta mais fácil perante o homem e para nós não é de todo difícil arbitrar mulheres. Ou seja, qual então é o objetivo principal da árbitra de futebol? É, sem sombra de dúvida, passar despercebida no jogo. É como o objetivo de um árbitro, mas eu falo da árbitra porque é realmente o objetivo que eu mais tenho, é tentar passar pelos pingos da chuva, quer dizer que eu não tenho qualquer tipo de interferência, que eu não criei qualquer tipo de instabilidade, não fui alvo de conflito ou de alguma tendência menos favorável, tive um comportamento correto, fui imparcial durante todo o jogo. Então este é o grande objetivo do árbitro ou da árbitra, é passar despercebido no jogo. Então, os melhores jogos são aqueles em que o árbitro raramente é necessário, porque os jogadores jogam com respeito uns pelos outros, pela equipa de arbitragem e pelas leis do jogo. Eu agora trouxe também um vídeo da arbitragem feminina, que é a arbitragem da Federação, que retrata como é que a avaliação da arbitragem é feita em Portugal, quais são as provas que nós devemos fazer, quais são basicamente todo o processo que acontece na arbitragem em Portugal. Eu vou então colocar e vou trazer o fone, se já dá também. Dá?
space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. I love it. I got this feeling on the summer day when you're gone. I crashed my car into the bridge. I was not letting burn. I threw your shit into a bag and pushed it downstairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't care. I love it. I don't care. You're on a different road, I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I don't care. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you're gone. I crashed my car into the bridge. I was not letting burn. I threw your shit into a bag and pushed it downstairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. You're on a different road. I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. I love it. I got this feeling on the summer day when you're gone. I crashed my car into the bridge. I was not letting burn. I threw your shit into a bag and pushed it downstairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't care. I love it. Deixo-vos aqui também umas referências, neste caso a referência bibliográfica de como esta apresentação foi realizada, e agradeço a atenção. Muito bem, sensacional. Obrigada. Peço desculpa pelos vídeos, eu tentei colocar vídeos para ser mais fácil vocês analisarem e perceberem efetivamente o que é que se passa na arbitragem, principalmente aqui na arbitragem em Portugal, como é que nós realizamos a avaliação da arbitragem. Nós temos 2 momentos de avaliação, um momento que será agora em setembro, em que temos um teste físico, um teste teórico, temos também a avaliação da composição corporal, ou seja, massa gorda, massa magra, percentagem de água, tudo isso é avaliativo e entra na classificação final, e esses parâmetros são, neste caso, alvos de avaliação na segunda metade do campeonato, ou seja, maioritariamente por volta de março, abril. O final do campeonato é em junho, julho, depende das competições. Em Portugal temos muitas competições, temos a Primeira Liga Feminina, temos a Segunda Liga Feminina e para o próximo ano teremos também a Terceira Liga Feminina, ou seja, só no feminino temos 3 competições a decorrer, em termos séniores, e depois também fazemos alguns jogos também masculinos. É mais fácil, através do visionamento de vídeos, terem uma noção de como é que tudo se processa, não é? Estes momentos de avaliação são feitos, por norma, em Tomar, que é uma cidade aqui em Portugal, de um centro, neste caso, esportivo,
e também ficamos por norma lá 2, 3 dias a realizar estas avaliações todas. Eu também tinha aqui alguns lances de mão na bola e bola na mão, mas não sei até que ponto teríamos tempo, porque é uma análise de alguns lances, o que é que vocês achariam, se era mão na bola ou não, se era falta, se era penalti. Mas se houver algumas questões e quiserem fazer algumas questões agora, se calhar responderia. E depois isto de mão na bola e bola na mão pode ser noutra oportunidade, não sei. Sim. Como quiserem. Sandra, por favor, só clica ali para parar de apresentar, para ficar a tela cheia. Perdão, peço desculpa. Isto neste caso, já não estou habituada a fazer apresentações aqui na... Parar. Está a apresentar... Pode fechar o PowerPoint também, que daí ele já fecha automaticamente. Sim. Ok, já está, não está? Ainda não. Parar a apresentação. Aí ali onde você iniciou a apresentação, daí você clica lá para interromper. Está a apresentar, parar. Ok, perfeito, agora sim. Peço desculpa. Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas muitas? Vou deixar comentários, na verdade. O pessoal acadêmico aqui, que eles já estão preparados para conversar com você. Mas gostaria de dizer que eu tenho uma árbitra com as características que você falou aqui em casa. Outra ali na outra casa, que é a minha vizinha, e estamos treinando uma pequenininha que vai ser uma árbitra também. Eu não sei como que eu vou aguentar essas características das mulheres. Maravilha. Já temos filas de mãos levantadas aqui, ó. Vamos começar então. Mariana começa. O Dula, a gente não estava ouvindo você falando. Mariana, pode começar, por favor. Primeiramente, parabéns, professora, pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Eu gostaria de saber, assim, principalmente, qual que é a tua maior dificuldade dentro do futebol por ser mulher? O que você acha que mais interfere pela questão de gênero mesmo, dentro do futebol? Bela questão. Nunca me tinham feito essa pergunta. Boa. Muito bem, obrigada. Antes de mais, eu acho que a maior dificuldade é ser mulher. Apesar da beleza de ser mulher, a grande dificuldade é quando nós chegamos a um jogo de futebol é tudo homens, não é? E só o facto de sermos mulheres acarreta ali algo diferente, não é? Somos vistas de forma diferente, mas quando amamos aquilo que fazemos e quando temos certeza daquilo que estamos a fazer, efetivamente torna-se tudo mais fácil. E eu costumo dizer que comportamento gera comportamento, e eu só deixo, neste caso, o jogador falar ou intervir até eu achar que é o espaço dele. Ele não pode invadir o meu espaço, eu não posso invadir o espaço dele, ok? Temos que nos respeitar mutuamente, e isso acho que é a base de qualquer relacionamento, mesmo num jogo de futebol. Então, é muito, para mim, neste momento em que eu já tenho neste caso 10 anos de carreira, para mim não tenho assim muita dificuldade, mas quando comecei era o facto de ser vista como sendo uma mulher, em que a mulher era analisada como não tendo a mesma condição física que o homem, que efetivamente não tem, mas consegue ter um desempenho excelente igual ao homem. Só que somos mulheres, temos géneros diferentes, temos formas de atuar diferentes. Isso não vai invalidar o teu desempenho, nem vai condicionar o teu desempenho. No entanto, acho que se souberes o que realmente queres e tiveres uma conduta, uma linha de raciocínio, torna-se fácil. Não sei se respondi. Respondeu sim, muito obrigada, professora. Nada. Parabéns novamente pelo seu trabalho. Obrigada. Tiago? Mais uma vez, bom dia. Primeiramente, também parabéns pela apresentação. Eu gostaria de saber se na Liga Portuguesa Masculina se tem árbitro para todo jogo. Por exemplo, aqui no futebol brasileiro, temos a Edna Alves, inclusive aplicou o clássico Corinthians e Palmeiras. Eu gostaria de saber se a Liga Portuguesa Masculina já tem. Perfeito.
O Brasil está muito mais à frente de Portugal. Eu acho que vou efetivamente mudar para o Brasil, porque em Portugal não temos árbitras a arbitrar jogos masculinos da primeira divisão, da primeira liga. Temos apenas árbitras assistentes. Temos árbitros assistentes que já estão em jogos masculinos, na primeira divisão, tipo a apitar Porto, que é os clubes que vocês poderão conhecer, Porto, Benfica, Sporting, mas como assistentes. Ainda não temos nenhuma árbitra principal a ajuizar um jogo desses. Acho que o Brasil está muito mais à frente. Acho que em Portugal há um preconceito muito mais enraizado, que é um bocado mais cultural, porque os brasileiros são muito mais open mind e muito mais à frente, eu acho, do que provavelmente o povo português é muito mais retrógrada, entre aspas, calma, vai algum português bate-me já, não consegue, porque ainda bem, mas eu acho que o povo português é mais fechado e o brasileiro é muito mais liberal, né, com todo o respeito, daí que também a cultura influencia, mas em Portugal ainda não temos nenhuma árbitra principal, temos assistentes, ou seja, temos árbitros na linha lateral que auxilia o árbitro, ok? Por isso espero que daqui a alguns aninhos isso possa acontecer, que é sinal de evolução. Mas o Brasil está muito mais à frente, acho que tem que ir para o Brasil viver, a ver se consigo arbitrar um jogo da Liga Brasileira. Pessoal. Obrigada, Tiago. Sandra, só quero marcar a presença da Renata. A Renata chegou aqui agora, a professora que vai falar sobre o futsal. Maravilha. Já está nos ouvindo, vocês vão se conhecer aí. Pode, Thaís, você conduzir aí, continua conduzindo as perguntas e respostas, quem fala, quem não fala. Ok, professor. Acho que a próxima é a professora Silvia, certo? Sim. Então vamos lá, Sandra, parabéns, adorei a tua palestra, foi sensacional, elucidou muitas coisas, tirou muitas dúvidas, mas eu tive a oportunidade, junto com o Dula, de assistir jogos lá no Dragão, no Porto, naquele estádio maravilhoso, e poucas vezes aqui no Brasil. E os comportamentos das torcidas são bem diferenciados. A gente sabe que a torcida aqui no Brasil é um pouquinho mais agressiva em relação ao árbitro, não perdoa, né? A mãe, a família, até a 10ª geração. Como que você lida com isso, apesar que em Portugal a torcida é muito mais comportada nesse sentido. Mas como que você lida com isso em relação à influência da torcida? Então, eu acho que em Portugal o público também é muito aguerrido e se calhar no Brasil, como tu dizes, ele é muito mais, se calhar vibram mais, não é? Efetivamente. Aqui, mas em Portugal também isso acontece. Eu posso confidenciar-vos uma coisa, que eu sou árbitra há 10 anos e a minha família só viu um jogo de futebol ao vivo na minha vida, ou seja, pelo menos tentam ver jogos só na televisão, quando os jogos são transmitidos na televisão, porque é muito complicado, porque a família é insultada constantemente e as pessoas não têm noção de que quem está a dirigir um jogo poderá ser mãe, poderá ser filha, poderá ser irmã de alguém que está na bancada, não é? E acho que temos que ter essa noção, mas em Portugal isso também é muito patente, é muito saliente. Como é que eu lido? Lido super bem, porque eu estou tão focada no jogo, neste caso, em errar o menos possível, porque nós trabalhamos com o erro, estamos em constante decisão e então temos o erro pode ser aumentado porque estamos em constante decisões e o meu objetivo é errar o menos possível, ainda estou tão focada nos lances que me esqueço completamente do público. Quem, por norma, lida menos bem é os meus assistentes que conseguem ouvir mais do que eu que mando lá no meio. Não, estou a falar com os jogadores, estou a analisar os lances, não consigo ouvir, mas eles conseguem às vezes ouvir algumas situações e alguns nomes um pouco complicados e depois no intervalo tentam-me dizer o que é que o público disse e eu acho piada, tipo até tento ridicularizar as coisas porque sei que as pessoas às vezes vão para lá para aliviar o stress e não têm noção de quem está lá. Eu desvalorizo um bocado, embora que se esses nomes são preferidos pelos jogadores, aí são implacável, inflexível e ganham uma viagem para o balneário imediatamente. Ou seja, não há qualquer tipo de... Aí não há volta a dar. Agora, o público eu tento gerir da melhor maneira possível, mas não é fácil. No início eu gostava de responder, gostava de sair do campo e o que é que você me chamou, Mas tem que saber gerir, senão é complicado, mas é difícil.
É um momento assim um bocado... sem dizer que nós conseguimos melhorar esse aspecto e como é que o ser humano consegue evoluir e conseguir gerir essa emoção de uma forma tão saudável. Acho que é fantástico, é fantástico. Nós somos realmente algo maravilhoso. Temos aqui, conseguimos ser seres muito completos, dentro da imperfeição que nos acende. Obrigada, Silvia. Nós temos mais uma pergunta que foi encaminhada pela professora Dijane aqui no chat do Meet. De que forma a arbitragem consegue treinar as competências sociais, psicológica e grupal? Como é que consegue treinar, não é? Ai, grande questão. Esta gente, o Brasil é forte, é feia aqui. É uma questão de amiga, né, Sandra? É de amiga para amiga, não é? Gosto tanto da Dijane, não sei. Muito mesmo. Então, como é que nós conseguimos trabalhar? Conseguimos trabalhar diariamente, não é? Eu posso dizer que eu costumo dizer que não tenho férias, que eu treino, mesmo de férias vou treinar, faço meditação, faço trabalho mental, por norma agora faço meditação 3 vezes por semana. Esta meditação não é uma meditação normal, mas é uma meditação mais direcionada para o futebol, em que faço visualização de lances, de situações que podem acontecer, que poderão acontecer e eu conseguir, neste caso, decidir mais rapidamente e com menos erro. A parte técnica, a parte física, a parte grupal, do relacionamento social, do relacionamento com as pessoas, acho que é trabalhável durante todos os jogos, com a nossa intervenção, com as nossas relações interpessoais e intrapessoais. Tudo isso é trabalhado e está em constante evolução e constante treinamento, quer no treino, quer nos jogos, e isso tudo junto vai fazer com que nós consigamos ser melhores árbitros e melhores pessoas, porque eu acho que nenhum árbitro consegue ser efetivamente bom se não for uma boa pessoa, se não tiver uma boa essência. Obrigada, Jane. Professora, a Denise Lima enviou a seguinte pergunta: já foi desrespeitada por arbitrar em um jogo de futebol masculino por ser mulher? Se sim, como agir nessa situação? Se já fui desrespeito neste caso, já fui desrespeitada. Como é que nós conseguimos gerir isso? Primeiro, inteligência emocional, né? Daí ser uma das competências que o árbitro tem que ter. Inteligência emocional, perceber efetivamente que situação é que está a acontecer, quais são os objetivos, quais são as vantagens e desvantagens consoante a minha decisão perante a situação, saber manter a calma e decidir da melhor maneira possível perante o que me aconteceu, ok? No entanto, vai sempre criar algum tipo de frustração, de algum tipo de mal-estar, não é? Porque ninguém gosta de ser maltratado, mas perceber que aquele maltrato provém de uma situação que decorreu no jogo, não é uma situação pessoal, ok? Nós às vezes levamos para o campo pessoal, mas não tem nada a ver com o campo pessoal, tem a ver com a situação que ocorreu durante o jogo, ok? É esta dificuldade que nós temos, que é, ele não está a maltratar a Sandra, ele está a maltratar a árbitra, ok? A Sandra é uma coisa completamente diferente, ok? Mas eu sei que é difícil, isto é... A parte de psicologia também tem que ser trabalhada e tem que ser... temos que ter, efetivamente, estarmos estáveis emocionalmente, conseguimos estar de corpo e alma de forma equilibrados para que possamos ter um bom desempenho desportivo. Tudo está interligado, ok? Se houver alguma vertente que não está bem trabalhada ou que não está bem cimentada, daí que eu dizer que nós temos que ter... a noção de que se eu tenho alguma capacidade ou alguma competência que eu sinto que está frágil, eu tenho que ter ajuda e tenho que tentar desenvolver, utilizar instrumentos que possam melhorar essa competência, ok? Para que a pessoa possa ter um desempenho desportivo o melhor possível, ou seja, a excelência. É o que nós todos trabalhamos, não é? Para sermos cada vez melhores e conseguirmos ter um bom desempenho desportivo. Obrigada pela questão. Quando o jogo fica mais intenso... Aqui uma questão, é? Pode encerrar com essa questão, então, Sandra. Daí nós vamos interromper aqui para a próxima palestra.
Que gira esta questão. Gira. Sim, é muito bonita. Então, o que eu costumo dizer que quando está muito intenso e os jogadores estão muito exaltados, completamente com os nervos à flor da pele, não sei se vocês utilizam essa expressão, quando estão completamente doidos, não é? O que é que eu faço? Eu tenho uma estratégia que é tento marcar uma faltita ou outra para meter gelo, ou seja, quando o pessoal está completamente doido, eu tento apitar as faltitinhas, que eu não gosto muito, que eu tenho um critério que eles joguem à bola, mas quando eu sinto que eles estão completamente possuídos e estão todos doidos, eu tento apertar, o meu fio condutor aperta um bocadinho, tento apitar uma faltita e começo a falar com eles, tipo, atenção, joga também com a cabeça, é importante, não é só com os pés, não é? Tentamos gerir ali a parte mental e tentar puxar o jogador para nós, ok? E por norma eu uso o grito no jogo, para quê? Para ele sentir que eu estou ali para facilitar e não para dificultar, ok? Então consigo gerir em termos emocionais e consigo manter ali o nível e o equilíbrio entre os jogadores, mas é mesmo esse critério, quando está tudo muito, quando está completamente a arder, eu tento colocar um bocadinho de água, um bocadinho de gelo e vou repetindo uma faltita ou outra, que eles começam a serenar e depois consigo levar o barco a bom porto. Até agora tudo tem conseguido, por isso acho que vou manter o mesmo registro. Mas é uma questão muito gira, é muito pertinente. É mesmo isso. Nós temos aqui futuras árbitras e árbitros. Vocês depois vão começar a refletir nisso, que será uma bela carreira para vocês investirem. Por que não? Muito bem. Eu vou usar a palavra final aqui dessa palestra. Muito obrigado, Sandra. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos trazer você para cá para a gente conversar ao vivo aqui no Brasil, combinado? Já acabou? Já Sim. acabou a palestra? Foi ótima a palestra, todo mundo gostou muito. E aqui eu acredito que vão surgir muitas árbitras a partir dessa sua fala, depois vão ter mais outra fala aqui da Renata. Tenho certeza absoluta que foi um sucesso total. E esperamos contar com você mais vezes aqui. Vamos importunar você um pouquinho aí. Ok? Ok, será um gosto. Obrigada pela partilha, obrigada pelo convite e vou continuar aqui a assistir a próxima convidada. Ok, parabéns mais uma vez. Depois nós conversamos mais, tá bom? Ok, obrigada, tudo bom para vocês. Tá bom. Beijinhos grandes. Obrigado. Vamos fazer um intervalo aqui, pessoal, de 3 a 4 minutos, daí a gente começa a próxima palestra, ok? Fiquem tranquilos, tranquilas. Bom dia, eu me chamo Ariane, sou formada em Educação Física aqui pela UEMP e atualmente sou mestranda em Ciência do Movimento Humano também pela UEMP. Gostaria de agradecer à coordenação do ciclo de palestras de Educação Física da UEMP pelo convite e pela oportunidade de aprender e participar ativamente deste evento. Gostaria também de agradecer a todos que estão aqui presentes nesta manhã. Gostaria de agradecer, e agora exercendo, com muita honra, a minha função de moderadora, apresento a professora Renata Neves Leite, aqui do Brasil, com a palestra intitulada Arbitragem Profissional Futsal CBFS. Caso tenham alguma dúvida, peço para que encaminhem no chat do Meet ou também do YouTube, e ao final da palestra será repassada para a professora. Seja bem-vinda e desejo uma ótima palestra. Bom dia a todos, bom dia Ariane, muito obrigada pela receptividade. Eu acho que a Sandra ainda está aqui, né? Quero parabenizar ela. Durante a fala dela eu fui dando uma modificada no meu material para a gente não se tornar repetitiva, mas ficou muito legal porque vai ser uma sequência de informações, tá? Eu quero agradecer à Universidade pela oportunidade. No final da minha apresentação, eu deixo meus contatos para que todos que desejem qualquer informação a respeito de arbitragem de futsal, que é, vamos dizer assim, mais a minha casa,
possam entrar em contato ou buscar alguma coisa, que eu vou estar sempre à disposição. Vamos... Ariane, já posso começar, certo? Pode ficar à vontade, professora. Ok. Se a senhora puder falar um pouquinho, né, sobre você, a formação, seria bem bacana também, professora. Começo justamente por aí. Me dá um feedback aí se a apresentação do PowerPoint está na tela, por gentileza. Tudo ok. Tudo ok? Então, gente, vamos começar por quem eu sou. Me chamo Renata Leite. Eu sou paraibana, tenho 45 anos, estou na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, há cerca de 13 anos. Me mudei para cá por conta da minha profissão, que acabou se tornando a arbitragem de futsal. Um pouco da minha formação, eu não sou formada em educação física, como a maioria dos árbitros ou das árbitras, mostrando que a capacitação, o curso e a profissionalização na área de arbitragem, seja de futsal, seja de futebol, seja de beach, society, hand, na grande maioria das vezes, aqui no Brasil, pode ser exercida por qualquer profissional, formado, graduado. Algumas entidades não exigem formação de nível superior, apenas de nível médio, outras exigem nível superior, mas não exige que seja única e exclusivamente na área de educação física, tá? Então, eu sou graduada em administração de empresas por uma universidade paraibana. No ano de 99 eu me formo. Porém, o meu contato com o esporte, ele nasce e cresce dentro da universidade. Por que ele nasce e cresce dentro da universidade? Porque quando eu me tornei universitária e comecei a frequentar o campus, eu descobri os jogos universitários enquanto atleta. Hoje, no Brasil, nós temos uma prática de que grandes universidades montam grandes equipes, fornecem bolsas para grandes atletas, e daí eles disputam campeonatos brasileiros, patrocinam eventos esportivos, e isso em todas as áreas, não só no futsal. Na minha época não tinha isso, então eu disputava competições nacionais como atleta da faculdade, porém eu não ganhava nada, sequer um centavo de bolsa para bancar lá a minha universidade. Podia ter me dado uma coisinha, porque eu cheguei a ser campeã brasileira em 98, né, pela Seleção Paraibana de Futsal, e nessa época eu descobri também a arbitragem do futsal. Num JUBES, numa competição brasileira, eu vi duas mulheres de Brasília apitando, e aí procurei saber da entidade, né, no JUBES, a pessoa responsável pelo futsal, como é que eu poderia fazer para fazer parte disso. E aí eles me informaram que eu tinha que chegar na minha cidade, procurar informações e fazer um curso. Voltando para Paraíba, procurei a entidade máxima, fiz o curso em 98 e utilizei essa capacitação profissional, podemos dizer assim, essa formação técnica profissional, para ajudar no meu desenvolvimento universitário. Por quê? Eu estudava durante a semana e trabalhava nos jogos durante os finais de semana. Essa renda extra que entrava me ajudava a fazer os cursos de capacitação, na compra de livros, na famosa xerox das apostilas dos professores, nas tarefas extracurriculares que eu tinha que fazer. Então, eu conheço a arbitragem em 98 com um salão. Em 99, eu descubro o futebol de areia. E em 2002, eu faço o curso de formação de futebol de campo, assim fechando o ciclo de capacitação técnica para arbitragem em futebol nas 3 modalidades. E aí, por diante, eu deixo meio que de lado a carreira administrativa, embora continuasse trabalhando, e começo a me especializar. Então, eu chego 2 anos depois da minha formação no salão, no quadro nacional, onde passo 19 anos nele. Em 2007, eu sou indicada para o quadro internacional, onde eu passo 11 anos permanecendo até o ano de 2019, ou 2017. E em 2021, eu me torno instrutora FIFA
aí fazendo uma transição daquele curso de capacitação técnica que começou lá em 98 para ajudar e para complementar a questão de estar dentro de uma universidade, de poder viver, né, essa paixão pelo esporte ainda e ajudar o processo universitário, ele vai se transformando durante esses 23 anos que eu tenho de carreira até hoje e acaba se tornando uma coisa profissional e virando o que eu chamo hoje de vício, que eu tento sair, não consigo, tá bom? Trajetória na modalidade, eu fui atleta universitária, tive contato com outros profissionais da área de arbitragem, fiz os cursos, e aí eu chego no primeiro ponto, que são as dificuldades do início da carreira, que isso vai ser em qualquer carreira, gente. Na carreira acadêmica, quando saímos da universidade e entramos num processo de não ser mais um estudante universitário, começarmos a ter a questão do profissional em plena capacitação diária e constante, certo? E, pior ainda, como a Sandra bem falou, as dificuldades por ser uma mulher dentro de um meio extremamente masculino, né? Um meio onde, até esta época, nós não tínhamos muitas mulheres atuando muito, se já não existia no futebol de campo, que é o meu irmão mais velho, pode-se dizer assim, é o irmão mais velho do futsal, imagine no futsal. Não existia mesmo, e aí, para poder falar um pouquinho sobre isso, eu vou entrar na história da arbitragem feminina aqui do Brasil, para que vocês tenham um pouco de consciência dessa caminhada, porque ela também passa por pessoas e por personagens do estado de vocês, que é o Paraná, né? Tenho aqui fotos onde nós temos a presença de algumas. Em 2000, nós tivemos a presença da primeira mulher no quadro de arbitragem nacional da CBFS. É a paraibana Alane Lucena. Ela, na época, nós duas fizemos curso juntas, né? Fomos amigas até hoje. Fomos jogadoras universitárias. Por coincidência, disputávamos a mesma posição, éramos goleira. Depois fizemos curso de arbitragem juntas, entramos no quadro nacional juntas, entramos no quadro internacional juntas, galgamos espaço, deixamos o quadro internacional no mesmo ano. E ela também tem uma curiosidade, porque a Alane também não é formada em educação física, a formação de graduação da Alane hoje é jornalismo, e ela está fazendo outro curso agora, que é gastronomia, se descobriu na área gastronômica. Então, a Alane, ela se torna a primeira mulher no quadro de arbitragem nacional. Naquela época não existia mulheres e homens, existia um quadro geral. Então, a Alane se torna a primeira mulher em 2000 a pertencer a esse quadro. De 2000 a 2002, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão vê a necessidade de criar um quadro de arbitragem só para mulheres. Então, em 2002, ele cria esse quadro, onde vem despontando em vários estados, como São Paulo, Ana Lúcia Martins de Castro, Paraná, Catiúcia Meneguzzi, representando do quadro internacional até a data de hoje, certo? Mais na frente eu vou falar um pouco mais da Catu. Brasília, nós tínhamos a Jaqueline Camarota, que foi referência. Santa Catarina, Gisele Torre. Na Paraíba, eu estava, a Alane, nessa época, em 2012, se transfere para o estado do Ceará, onde permanece lá durante 12 anos da sua carreira. Em 2002 também, eles começam com a primeira competição só para mulheres, só com arbitragem feminina. Então, tinham muitas reclamações, né, das equipes femininas que disputavam competições nacionais por determinadas atitudes e formas como os homens trabalhavam. E aí eles solicitaram à confederação, vendo essa necessidade, transformam um quadro, divide o quadro entre quadro masculino e quadro feminino, dando oportunidade, assim, às meninas de aparecer mais. Esse quadro nasce em 2002, 5 anos depois ele tem a primeira premiação, que é com a criação do quadro internacional, do quadro FIFA de futsal. O Brasil indica 4 mulheres
para esse quadro, se tornando o primeiro país a ter o quadro máximo, né? A nossa capacidade é de 4 membros no feminino e 4 membros no masculino, se tornando a capacidade máxima já na categoria feminina. E também abrindo as portas aqui na América do Sul, porque nesse ano os únicos países que indicaram foi o Brasil, os 4 representantes, e o Uruguai, que indicou a colega Analia Rosa como representante uruguaia. De 2007 a 2021, nós temos um crescimento gradativo desse quadro de arbitragem dentro da Conmebol, com a chegada de outras mulheres. Hoje temos praticamente dos 10 países da Conmebol, nós temos representante em 8. E mais na frente eu vou contar a novidade e a parte boa dessa sementinha que foi plantada lá em 2007 com um quadro internacional. Aqui abaixo nós temos umas fotos das 4 FIFAs que entraram em 2007, tá? Renata Leite, da Paraíba, a Gisele Torre, Santa Catarina, a Alane Lucena, paraibana, porém radicada no Ceará, e a Catiúcia Meneguzzi, Artra do Paraná. A Catu e a Gi permanecem no quadro internacional até hoje. Eu e a Alane, por questões não de idade, porque nós temos idade ainda para permanecer no quadro, ainda tínhamos idade para permanecer, mas produção profissional resolvemos nos afastar no ano de 2017. Então, começamos a plantar essa semente em 2007 e ela cresce. Ela cresce porque em 2008 nós temos mulheres participando de competições internacionais aqui dentro do Brasil. O Brasil começa a fortalecer esse trabalho. Em 2008 nós temos a primeira convocação para um mundial masculino, que foi a Gisele Torre, de Santa Catarina, que é a foto superior. Ela foi convocada como suplente, né, que é a vaga da pessoa, do árbitro, que fica em stand-by, caso alguém não passe no teste físico ou tenha algum problema no início do trabalho do Mundial, ela entra no lugar desta pessoa. Então, ela ficou no Rio de Janeiro até o final da primeira fase, mas, infelizmente, não pôde dirigir nenhuma partida, porque, como ela estava de suplente, e ninguém foi reprovado, ninguém precisou ser substituído, então ela trabalhou apenas de 5º árbitro. Esse trabalho do feminino se fortalece principalmente aqui na América do Sul. Nós começamos a aparecer nos próximos anos e cada vez mais. Em 2012 é convocado novamente mais uma árbitra brasileira, mais uma árbitra sul-americana para outro mundial, o Mundial da Tailândia em 2012. Fui eu. E aí sim, eu não vou mais como suplente, eu vou como árbitra principal e chego a dirigir a primeira partida de futsal numa Copa do Mundo masculina. Jogo entre Tailândia e Costa Rica, tá? Daí por diante, o quadro feminino se torna mais visível, começa a aparecer, começa a crescer. 2018, eu me afasto em 2017. 2018 a Conmebol chama uma mulher para fazer parte do quadro técnico de instrutores dele, ou seja, a Conmebol sai na frente, né, a Sul-Americana sai na frente, tendo a primeira instrutora técnica feminina, que sou eu, em 2018. Em 2020, nós tivemos, pela primeira vez, mulheres participando das eliminatórias para a Copa do Mundo, que seria em 2020, aí a pandemia veio, infelizmente ela foi suspensa e vai ser realizada agora em setembro, tá certo? São essas 3 meninas aí, a brasileira Annelise Schultz, a argentina Stefania Pinto e a chilena Valéria Palma. E aí agora, em 2021, as mulheres retornam, depois de 8 anos fora desse cenário internacional, elas retornam para um mundial. Nós vamos ter 5 representantes, uma UEFA, uma Ásia, 2 UEFAs, uma Ásia e 2 da América do Sul. A Stefania Pinto e a Valéria estão indo para a Copa do Mundo de 2021, agora na Lituânia, que começa no dia 12 de setembro. Meu contato
Eu tive que encurtar a minha apresentação, porque boa parte do que eu tinha colocado, a Sandra também já colocou, mas não vamos parar por aqui. Eu só vou voltar para a tela principal. Bem, gente, eu contei para vocês um pouco da história da arbitragem feminina dentro do país e como foi feito esse trabalho para que a gente chegue até esse momento onde nós estamos, tá? Nós temos cerca de 250 mulheres hoje no quadro nacional, que começou lá em 2002, com cerca de 20, não chegávamos a 20, e no internacional começamos com 4 em 2007. Na América do Sul, hoje temos mais de 24, estando em 8 países aqui da América do Sul, dos 10, né? Tivemos 4 dessas meninas convocadas para o pré-mundial, que foi um curso de treinamento que houve esse ano para que elas fossem para o pré-mundial. Então, essa é a criação, a história da arbitragem feminina de futsal dentro do Brasil e um pouco da forma internacional, tá certo? Existe diferença entre o trabalho da arbitragem de futsal e a arbitragem de futebol, que foi o que a Sandra falou, por isso reduzi a minha apresentação? Não. Nós trabalhamos os mesmos pilares: técnico, físico, mental e o social, hoje incluído, tá? Os 4 pilares que nós trabalhamos. No início, lá em 2002, a parte física, ela não era tão desgastante, tão sofrida, tão buscada, tão desejada. Durante essa semente plantada em 2002 até esse momento em que nós chegamos, quase 20 anos depois, isso se torna um dos pilares mais fortes dentro da arbitragem, para que vocês tenham um pouco de consciência e um pouco de entendimento. Hoje, uma árbitra internacional de futebol de salão, eu não sei, professor Dula pode me ajudar nesse aspecto, se vocês conhecem como profissionais de educação física, um teste chamado ARIET, que é tipicamente um teste parecido com o ioiô. E o índice desse teste para uma mulher é de 14,08. Seriam cerca de 1.000 metros percorridos num tempo de 7 minutos. Uma variação de tiros frontais e laterais. Porém, para uma mulher hoje que quer internacionalmente estar bem representada e poder brigar dentro do parâmetro internacional, nós temos que fazer o teste masculino, que chega a cerca de 1.300 metros, 11 minutos de teste, com índice de 15,5,3. As 3 meninas que fizeram, as 4 meninas que estavam no projeto mundialista, todas fizeram teste a 16,0,5. Ou seja, no áudio que nós tivemos desse teste, todas elas zeraram esse tipo de ioiô teste. Então, o desgaste físico, a preparação física hoje é muito alta. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas começa como eu comecei. Arbitragem como uma forma de um curso técnico de capacitação para gerar uma renda, para manter alguma... vira paixão, mas para manter alguma outra necessidade que você tem. No meio do caminho, começa a se profissionalizar e aí vai sonhando novos objetivos. Aí ela deixa de ser essa questão mais de hobby e começa a ser mais profissional. Aí você tem a parte física com essas avaliações que nós temos, parte hoje escrita e técnica, cursos 2, 3 vezes por ano. Com a pandemia ficou melhor, porque agora os cursos não são mais presenciais, nós podemos fazer cursos online, então a quantidade de cursos é bem maior, nós podemos participar. Eu estava participando de um congresso semana passada, começo da semana, um congresso na Argentina, né, sobre futsal, Congresso Internacional de Futsal. Então, isso é muito bom, porque eu posso ir para a Argentina, posso ir para Portugal também, tá, Sandra? Congressos, informações sobre arbitragem, me manda, que eu adoro assistir e participar. É uma maneira mais de capacitação. Fora esses cursos, nós temos avaliações teóricas todo final de ano, e aí consta
sobre regra e atualização de regra, por isso que os árbitros precisam estar sempre qualificados. As mudanças de regras internacionais saem sempre no meio de junho, julho, quebrando o Brasil, porque o nosso calendário sempre começa em janeiro. O EFA tem um calendário que começa no meio do ano, né? Então, as alterações de regras, emendas para regras saem lá, então nós sempre atropelamos um pouquinho, então o Brasil vai optando sempre por colocar em prática só no janeiro seguinte. Então, as alterações de regra que eu já tive no curso FIFA para instrutores agora em junho, o Brasil só colocará em prática em janeiro. Então, os árbitros passam por avaliações físicas, técnicas. Aí vocês podem até me dizer assim, nada, psicológico e o social. Gente, o psicológico, para alguém como a Annelies Schultz, que participou de um projeto mundialista, que é uma árbitra que hoje está no topo da arbitragem internacional, ela faz trabalho, como a Sandra faz, de meditação, ela faz trabalho com acompanhamento de profissionais da área de psicologia, ela faz acompanhamento com pessoas de coach que possam ajudar ela a melhorar o desempenho, a sair desse foco de estresse, porque o treinamento físico é muito estressante. O trabalho social, a gente aconselha, porque foi uma coisa que eu fiz muito e ainda faço. Como a minha carreira, diferente da carreira das meninas dessa nova geração, ela foi pautada e criada na parte do que o outro te dá. Então, eu tive muita ajuda de professores universitários, eu tive muita ajuda de árbitros mais antigos, eu tive muito conceito e conhecimento de pessoas que, aparentemente, diretamente não trabalhavam com esporte, mas eram ex-atletas, e aí sabiam do que estavam falando, e aí podiam me ajudar, como pessoas que não trabalhavam na área de psicologia esportiva, mas sabia da questão do estresse, do que eu estava passando e do que eu precisava, e era sempre uma troca, era ajuda. Né? Então, hoje, pelo que eu ganhei, pelo que eu recebi dessas outras pessoas no passado, eu aconselho as meninas que estão sob a minha tutela de instrução a fazerem sempre essa parte do social. Estamos numa competição, orientação. Meus canais todos estão abertos para qualquer dúvida sobre qualquer coisa que precise dentro do meu conhecimento. Não me incomodo. Aceito convites como esse, de muito bom grado. Falei para o professor Dula, eu estou há 8 dias de cirurgiada, mas estou aqui sobre recuperação, participando do evento para vocês. Então, nós trabalhamos os 4 pilares da forma básica, quando você não é um profissional. Quando você é uma coisa que nós chamamos do apaixonado, que pode ser o início da sua carreira como amador, dentro da universidade, nós trabalhamos os 4 pilares da forma mais dura, da forma mais intensa, mais ríspida, quando você se torna profissional, que é quando você chega ao ápice da sua carreira se tornando uma árbitra FIFA. Bem, gente, eu não sei se eu pude contribuir, vou deixar aqui aberto para palestras, não sei se vocês querem saber de mais alguma coisa. Primeiramente, né, parabéns pela palestra, professora Renata. Eu tenho certeza que contribuiu muito com a formação de todos aqui presentes, complementando também a palestra que a gente teve anteriormente. Eu vou abrir alguns minutos para algumas dúvidas ou algumas perguntas que tiverem tanto no YouTube quanto pelo Meet, tá bom? Começar pela professora Silvia, que já levantou a mão aqui. Pode falar, professora. Renata, bom dia. Que palestra muito legal, que bate-papo, assim, orientador, esclarecedor. Gostei muito, então parabéns. Não é à toa que você conquistou uma carreira assim tão promissora, tanto tempo dedicado e sempre querendo mais, sempre se aperfeiçoando. A gente costuma falar para os alunos que a gente nunca para de aprender, todo dia a gente precisa ficar em busca, né, de novas coisas. Então, eu vou fazer 2 perguntas relacionadas à parte financeira, porque eu acho que é de grande interesse dos alunos. A primeira é investimento nesses cursos, apesar de estarmos nesses cursos, né, online e tudo, mas investimento em curso de futsal. Se é um gasto muito que os alunos ficam perguntando, mas tenho que investir, como que eu faço, né? Às vezes não trabalha, depende totalmente do pai. E a segunda pergunta é, depois de alcançar aí um certo grau, um certo nível, você consegue sobreviver só com a arbitragem?
Estou mais feliz, hein, Sandra? A sua pergunta de professor foi mais difícil. Só para descontrair. Vamos lá, gente. Investimento inicial, tá? Um curso de formação na área de futsal, eu vou falar de patamares de 2 pontos. Como eu sou paraibana, eu tenho muitas informações do Nordeste. Lá, um curso para se tornar árbitro de uma entidade como a federação custa em torno de R$200 a 250, vai a 300, de 200 a 300 reais. Um investimento razoavelmente baixo, se você parar para pensar que depois da sua formação você sai para fazer uma capacitação de estágio, geralmente em jogos escolares e em competições extraoficiais que eles usam. Então, partindo do princípio aí que nesses joguinhos escolares você ganha hoje cerca de R$30, em 10 joguinhos você pegou o investimento que você fez e já trouxe de volta para você. Pelo menos um investimento básico que seria de formação. São Paulo, hoje, custo de formação, em torno de R$600, 600 a 800 reais. Felicidade, pandêmico, porque a pandemia não pode só trazer tristeza. Minas lançou esse ano, que eu espero que outras federações tenham, um curso de formação de arbitragem, ou seja, você se forma pela Federação Mineira em arbitragem. EAD. Investimento deles, R$140. Corpo docente, 8 FIFAs. Dando das 17 regras, 8 FIFAs deram aula. Todos os 8 FIFAs que estão elencados aqui no Brasil, hoje, inclusive os 2 paranaenses, o Flávio, de Maringá, e a Catu, que é de Cascavel, também deram aula nesse curso. Então, eu espero que essa ideia que a Mineira trouxe seja abraçada, porque minimiza o custo do investimento, minimiza o investimento que você tem, tá? E massifica o conhecimento, porque aí eu posso agregar mais pessoas. Federação Paulista de Futebol, esse ano surgiu com um curso novo, que é para analista de desenvolvimento de arbitragem, uma coisa mais avançada. Eu estou terminando, estou concluindo o curso. Mas eu tive colegas de Brasília, Paraíba, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul. Antigamente, essa aula seria presencial dentro da Federação Paulista de Futebol aqui e ia ter só os paulistas. Agora tivemos 110 pessoas nesse curso. Aí é um investimento mais alto, né? Porque aí já passa por uma parte de formação. Foi um investimento de R$1.200. Então, esse é o investimento básico. Fora a formação, aí você vai ter que comprar par de cartão, apito, uniforme. Aí eu tiro mais uns R$200 aí para comprar essas coisinhas, ou ligar para um árbitro amigo e dizer, e aí, você não tem aquele par de cartão assim de brinde, né? Ai, não, manda aí o seu endereço que eu mando. Esse é o investimento básico. Silvia, dá para viver disso? Dá. Dependendo do centro onde você viva, sim, dá para viver disso. Vou te falar da minha realidade quando vim para São Paulo. Eu me transferi para São Paulo em 2008, certo? Na Paraíba, eu era gerente de um hotel, apitava à noite e nos finais de semana. Trabalhava de forma profissional, porém, o dinheiro da arbitragem me trazia presentes, né? Era aquela coisa, não era o que me sustentava lá, porque eu tinha uma carreira dentro da administração de empresas. Quando eu vim para São Paulo, não, aí eu me dedico somente a isso, aí eu tive que me dedicar, como já era árbitro internacional, a pagar um personal, a suplementar, a trocar tênis a cada 4 meses, a buscar outros idiomas, né? Então aí eu vivo só de arbitragem. Renda de um profissional em média, tá? De um profissional nível básico aqui, nível A, aqui em São Paulo, de R$3.500 a R$5.000. Então, dentro de uma cidade como São Paulo, é uma renda que dá para você viver de uma certa maneira, assim, bem, né? Podemos dizer assim. Espero ter respondido as suas perguntas. Obrigada. Não, eu só queria acrescentar que a intenção desse ciclo de palestras realmente foi o de oferecer, de mostrar para os alunos que existem opções de campo de atuação fora da chamada academia de ginástica para o bacharelado e da escola, né, para a licenciatura. Então, que existem outros campos de opções, até por isso que eu te perguntei se dá para viver, porque às vezes a gente fala,
mas santo de casa não faz milagre. Então, precisa vir uma pessoa de fora falar, olha, investe que vale a pena, né? Que o mundo é bem grande. Vou dizer para você que hoje, do quadro nacional, tá? Do quadro internacional, por exemplo. O quadro internacional, que são 8, é mais fácil falar deles. Todos são profissionais de educação física. Todos têm formação de profissional da educação física. Todos se formaram nessa área, certo? Alguns têm escolinha, alguns são personal, mas todos eles hoje trabalham a nível profissional com a arbitragem de futsal. Obrigada, professora Silvia, pela pergunta e pela professora Renata também. A gente tem mais uma pergunta feita pelo YouTube, pelo Jonathan, no qual ele perguntou: por que o futsal não é uma modalidade olímpica? Jonathan, meu amigo, vou te dizer como eu te amo. Olha, vou te falar, é uma pergunta que, sinceramente, eu não sei te dar uma resposta. É por esse motivo. Tá, vou te falar vertentes que eu conheço, tá certo? Vertentes que falam por aí, que eu não sei se são verdadeiras. Questão de que a FIFA não deseja que o futsal seja olímpico. Não acredito que seja isso. Existe a questão de talvez se o futsal entrar, porque se você parar para pensar, nas Olimpíadas nós temos só futsal. Embora que o vôlei nós temos indoor e beach, né? No futebol nós só temos o futebol, não temos o futsal, nem temos o beach. Dizem que se o COI, que uma das condições do COI era que se o futsal participasse, teria que tirar o futebol. Então, assim, eu sinceramente não sei te responder. Existem várias vertentes, todo mundo alega que são questões políticas, são questões de interesse, mas infelizmente eu não sei. Eu sei que o esporte, sim, tem o que o COI do que o COI exige para que ele se torne um esporte olímpico. Ele tem tudo. Ele só não conseguiu ainda a liberação. Então, assim, Jonathan, eu vou deixar você meio que no... Porque você me deixou numa bela saia justa. Desculpa, tá? Mas a gente continua lutando aí para tentar descobrir qual é a verdade do porquê o futsal não ser olímpico. Obrigada, professora. A Mariana quer perguntar. Mariana. Sim, parabéns, Renata, né, pelo seu trabalho, pela sua palestra. Eu vou seguir mais ou menos a mesma linha de pergunta que eu fiz para a professora Sandra. E eu queria saber se você já passou por alguma dificuldade dentro do esporte, dentro do futsal, que você chegou a pensar que não era para você, que não era o que você queria fazer, tanto por ser mulher dentro de um esporte masculino, né, como dizem algumas pessoas, tanto assim dentro da modalidade mesmo. Obrigado, Mariana. Vamos lá. Eu nunca passei por dificuldades ao ponto de pensar que não era para mim. Eu passei por dificuldades ao ponto de dizer, não quero mais. Não quero mais porque não é humano, não é justo, não é ético. Que foi mais ou menos o que a Sandra falou. Primeiro, a questão do preconceito. Eu posso me sentir uma pessoa sortuda porque eu vim de um estado onde a própria frase já diz, né? Paraíba, mulher macho, sim senhor. Então lá a gente não... né? Ou você vai para a batalha mesmo, ou você não briga. E lá eu não tive essa diferenciação que hoje tem. Você se forma, você faz escolazinho, depois você faz juvenil, infantil, juvenil, para depois você ir para um principal. Não. Eu me formei, fui bem na formação, comecei a atuar e com 1 ano já fazia principal. Então, lá na Paraíba não existe essa como é aqui de São Paulo, tem alambrado, para diferenciar a torcida de você, né? Você corre, ele está fungando aqui no seu ouvido, está cafungando aqui no seu cangote. Então, lá as coisas foram bem duras. Então, a gente acostuma com
não é que a gente se acostume com o preconceito, mas a gente acaba passando tanto tempo nessa zona de conflito, de preconceito, de não quererem você ali, você dizer eu fico, não, você não é seu lugar, é meu lugar é onde eu quiser, basta que eu me profissionalize e faça um bom trabalho. Então, essas eram as maiores dificuldades de início, que eu achei e acreditei, não vou negar, gente. Eu estou com 23 anos de carreira. Quando eu chegasse ali com uns 10 anos de carreira, por exemplo, e me mudasse para uma cidade como São Paulo, eu não iria mais passar por esse tipo de preconceito. Muito pelo contrário. O preconceito aqui em São Paulo, por incrível que pareça, era muito maior. Ao ponto de escutar mulheres me mandando cozinhar. Não sabem elas que eu sou péssima na cozinha. Me mandando lavar roupa, ainda bem que eu tenho máquina de lavar, né? Porque a Sandra falou que gostava de responder. Quando era no amador, Sandra, eu parava no alambrado assim, né? E respondia. Vai lavar a roupa? Eu disse, não, a máquina de lavar faz essa função. Não me controlar. E com o passar do tempo, onde eu saí da arbitragem, e aí eu transcendi essa parte do quadra para a parte administrativa, que é para a parte técnica, eu descobri um outro tipo mais duro de dificuldades, né, que se chama sistema. Infelizmente, por política, por coisas que não são palpáveis, a questão profissional. Eu sempre disse, é profissional? Não importa se você é uma mulher ou um homem, não importa onde você está atuando. Se você é profissional, dê oportunidade. Se você não conseguiu êxito, dê outra oportunidade. Aponte, critique, críticas construtivas, lógico, e o profissional ele vai se fazer e vai crescer. Ah, não, mas ela é uma boa profissional, só que ela é mulher. E aí, infelizmente, quando eu saí das quadras, que era uma coisa que eu já estava acostumada com a crítica das arquibancadas, com os torcedores xingando, ofendendo, com o jogador tirando piada. Aí eu me deparei com um outro sistema que é essa questão política, de que você não pode falar, de que você não pode isso, você não pode aquilo outro, que, infelizmente, o poder está na mão de 90% de homens e às vezes eles não acham que você está capacitada. Enfim, essas são as maiores dificuldades que eu encontrei na minha carreira e que, por um momento ou outro, me fizeram dizer assim, chega. Chega, eu já trabalhei muito, eu já lutei muito, eu já venci as minhas batalhas. Agora eu vou deixar para vocês que são novinhas, porque eu já anotei seu nome, Mariana. Tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou escutar a Catu falar assim, tem uma menina nova aqui na arbitragem do Paraná, e ela está caminhando, vai ser FIFA. Espero ter respondido Quem a sua sabe, pergunta. né, professora? Tudo é possível. Obrigada. E parabéns aí de novo pela sua força, tanto você quanto a professora Sandra. Tá no meio nesses esportes que as pessoas dizem ser masculino não é fácil, né? E eu admiro muito isso, porque eu, como mulher e feminista dentro do esporte, a gente percebe que as coisas estão evoluindo, assim, até mesmo na faculdade. Quando a gente olha lá nos corredores da faculdade, antigamente a quantidade de homem que tinha fazendo educação física é a quantidade mínima de mulher que tinha. E hoje em dia a gente vê que muitas turmas, a maioria é mulher. E as coisas estão evoluindo, né? E às vezes até se invertendo. Então, eu fico muito feliz com isso e parabéns novamente aí pela tua garra de continuar dentro dessa profissão, apesar de todas as dificuldades. Obrigada. Obrigada. Tem uma pergunta aqui do Aramis. Ele comentou: eu tenho um projeto aqui na cidade de Tomazina, onde trabalho hoje o futsal com os meninos. Tinha um projeto em 2019 de criar uma equipe de árbitros dentro do nosso projeto. Teria alguma forma de fazer algum tipo de formação para essa equipe, para trabalhar na região e, quem sabe, até fora? Trazer os profissionais para oferecer um curso, levando em consideração que os interessados teriam dificuldade para ir para fora. Sim, existe sim essa com a pandemia e as plataformas agora, você tem a faca e o queijo na mão. Para te dar um exemplo,
o ano passado, durante a pandemia, eu acho que umas 6 palestras de atualização de regra para o estado da Paraíba, no estado de Sergipe, no estado de Pernambuco, no estado do Paraná eu não fiz. Eu fiz mais para estados nordestinos e do norte, né, que tem sempre essa dificuldade de vir ou de levar o profissional até lá. Então, existe. O que é que eu te aconselho, tá? Eu sempre sou de seguir os caminhos certos. O Paraná tem uma das melhores escolas de arbitragem que tem. Deixei meu celular, depois, se você não conseguiu anotar, pede para o professor Dula, ele tem, tá? Me chama, vou te passar o contato do pessoal da Escola do Paraná. E aí você vê com eles a possibilidade desse curso de formação. Lembrando que seria um curso de formação, para início, já que você está trabalhando com um projeto, faz curso de formação para conhecimento de regra, tá? Não queira fazer um curso da federação em si, porque aí o investimento para esse seu pessoal vai ser muito alto, né? Então, seria um curso mais curto, aí de 3 dias, mais ou menos, ou até mesmo de 5 dias, através de plataformas online, onde um profissional pudesse estar apresentando para eles as regras do jogo. Eu acho que é o melhor caminho e, hoje, a forma mais simples de você conseguir êxito nessa sua meta. Obrigada, professora. A Maria Eduarda queria perguntar. Maria Eduarda, por favor. Primeiramente, bom dia. Gostaria de parabenizar a professora Renata pela palavra e também pela carreira. E a minha pergunta é a seguinte: ser ex-atleta ou atleta de futsal facilita na atuação como árbitro? Ou os conhecimentos atribuídos nos cursos e treinamentos agregam um nível de conhecimento aí muito próximo? Porque às vezes, por ter sido ex-atleta, a pessoa já tem uma base, um conhecimento de algumas regras e afins. Bom dia, Maria Eduarda. Acho que Duda, né? Todo mundo deve chamar de Duda. Ô, Duda, vamos lá. Ser ex-atleta de qualquer modalidade vai te facilitar o caminho dentro da arbitragem. Isso não só no futsal, mas também... Eu não sei se vocês já notaram, gente, mas eu tenho 2 seres que de vez em quando aparecem aqui do meu lado. Para ficar calado, eles precisam ganhar um biscoito. Desculpa. Não só no futsal, mas em qualquer modalidade, você ser ex-atleta facilita o caminho dentro da arbitragem. Por quê? Porque você já tem conhecimento do esporte. Não sou ex-atleta, mas me encanta o futebol. Eu gosto de assistir, tenho conhecimento de algumas regras, quero fazer o curso. Faz. Os cursos e aprimoramentos e aperfeiçoamentos que eu vou ter durante a minha carreira vai fazer com que eu consiga acompanhar? Vai. Quando eu comecei, nós não tínhamos internet, as coisas não chegavam do Japão ao Brasil em fração de segundos, não tinha WhatsApp, não tinha plataforma Google, não tinha nada disso. Então, o conhecimento era livro, papel, telefonema mesmo, muitas vezes do fixo, porque naquela época o celular estava chegando. E mesmo assim, a gente conseguia ampliar o conhecimento. Qual é o principal fator para que você seja um bom profissional? E isso não é só na carreira de arbitragem. Não pare de estudar. Não pare de buscar. Não pare de se aprimorar. Qual é o melhor personal do mundo? É aquele que não parou de estudar quando saiu da faculdade. Que fez curso disso, curso daquilo outro. Aí ele fez um curso de plataforma Google. Mas o que é que isso me agrega? Todo conhecimento agrega, gente. Todo conhecimento agrega. Em algum momento da sua vida e na sua carreira você vai utilizar. Quando eu fiz espanhol lá na minha época de juventude, porque minha mãe precisava me empurrar para sair de casa para não ficar na frente da televisão. Então, eu estudar espanhol. Hoje sou instrutora Conmebol, instrutora FIFA, utilizo o espanhol. Tive que fazer um cursinho novo, né, gente? Porque foi um pouquinho de tempo parado, mas facilitou o caminho. Então, todo tipo de aperfeiçoamento, todo tipo de conhecimento vai agregar na carreira que você escolher. E não é só no futsal. Pode ser em qualquer outra modalidade, tá? E vai trazer fatores que agreguem para que você seja cada dia mais um profissional melhor. Obrigada, professora.
mais uma pergunta do YouTube feita pelo Gabriel. Professora, esse ano temos a primeira competição internacional com o auxílio do árbitro de vídeo, o VAR, na Copa do Mundo da Lituânia. Qual a opinião da senhora, o quanto isso poderá ajudar ou atrapalhar na condução do jogo? Tá, então vamos lá. Eu preferia que a palestra fosse mais sobre temas técnicos, lógico, né? Primeiro, gente, futsal não tem VAR, embora toda a mídia esteja divulgando como VAR. O que é que nós temos o VAR do campo? Nós temos um profissional de arbitragem por trás das câmeras, sentado numa cabine, avaliando o jogo através de vários ângulos diferentes. O que é que nós vamos ter na Lituânia? Que nós já temos na Liga Espanhola, nós temos um suporte de vídeo. Então, nós vamos ter um profissional da área de TI, né, capturando todas as imagens, vai ter lá tudo, papapá. E aí, o árbitro teve dúvida no lance, que são lances específicos, os mesmos lances do campo, tipo gol, não gol, cartão vermelho, apresentei o cartão amarelo ou o cartão vermelho para um jogador, não era ele, era outro. Então, coisas desse tipo. Penalidade máxima. E aí, os treinadores, é uma mistura de futebol com vôlei, os treinadores têm direito a um desafio, né? Que é o que se usa no vôlei. Então, eles têm direito a pedir a cada período de tempo uma revisão de lance no primeiro tempo e uma revisão de lance no segundo tempo. Usei a revisão de lance, foi aceito, ou seja, eu estava certo e o árbitro errou. A revisão de lance volta para mim, eu tenho direito a continuar com ela durante esse período de tempo. Elas não são acumuladas. O árbitro tem direito a revisar qualquer jogada desde que ele se sinta confortável para fazer isso. E aí, como é que funciona? Ele vai até um monitor próximo e vai assistir. Não é ninguém que falou no ouvido dele assim, ó, Renata, vai lá na cabine observar, porque eu acho que foi mão. E ia em direção ao gol. Estava dentro da área, era pênalti. Não. O árbitro não viu, o treinador solicitou. Ou o árbitro não marcou, mas ficou em dúvida e quis rever. Aí ele vai lá e confere. Tá? Primeiro, então nós vamos ter suporte de vídeo. O quão isso é importante? Mega importante. Embora as regras do jogo, no futebol, digam que errar é humano, que faz parte da nossa profissão o erro, porque são questões interpretativas, são lances rápidos, são frações de segundo. A regra também fala que nós temos que ter um jogo justo. E o justo é que, por uma sombra à sua frente, você não veja um lance com clareza, ou, pela rapidez do lance, você não tenha certeza daquilo. Então, a tecnologia, ela hoje vem para o futsal, como foi para o futebol, como foi para o vôlei, como foi para o tênis, para ajudar a deixar o jogo mais justo. Sou super a favor. Pena que é uma tecnologia tão cara. Gostaria que, por exemplo, a nossa Liga Nacional de Futsal já começasse a investir nessas coisas para a gente ter aqui no Brasil, né? Acabaria... Não é que vai acabar com a polêmica, a gente não vai deixar de ter polêmica. Polêmica faz parte do futebol, faz parte do futsal. Mas vai deixar o jogo mais justo em alguns momentos onde nós, árbitros, somos seres humanos, que piscam, que erram, que estão um passo à frente ou um passo atrás e acabam não vendo um lance que foi muito rápido. Espero ter respondido a resposta do colega do YouTube. Obrigada, professora. Agora, pela ordem aqui pelo Meet, professor Dula. Pode ser a Tamires, por favor. Bom dia, professora Renata. Parabéns pela palestra. Ótima carreira, pela sua luta, né? Enfrentando as dificuldades que ainda temos. Eu queria saber se possui uma quantidade de idiomas a serem aprendidos para o profissional, né, o árbitro profissional, atuar internacionalmente. Vamos lá. É obrigatório que você fale uma das línguas que a FIFA utiliza. São as línguas matres, né? A língua matre FIFA é o inglês. Então, o ideal seria que todos os árbitros falassem inglês. Mas olha a composição brasileira. Onde nós estamos? América do Sul. De 10 países, quantos falam inglês? Nenhum. Quantos falam português? 1. Quantos falam espanhol? 9. Qual é a língua que tu vai estudar primeiro? O espanhol.
né? Tu vai estudar primeiro espanhol, porque se tornando internacional, o primeiro caminho é tua casa. E qual é tua casa? Sul-americana. Isso é um conselho, tá, gente? Foi o meu caminho, foi a base que eu tive, porque o espanhol também era mais fácil do que o inglês. Então, eu estudei espanhol, futuramente tentei estudar inglês, não consegui. Vou dizer para vocês que eu não falo inglês. Meu inglês é don't to high, don't to hang. Agora, estou como instrutora FIFA. Qual é a língua que eu preciso aprender urgentemente? O inglês. Existe obrigatoriedade para você conhecer as 4 línguas? Não. Existe a determinação de que você conheça uma língua. E aí, se você quer ser um árbitro internacional, e no caso de vocês que são jovens, que têm acesso, que têm uma facilidade maior com tecnologia, conselho de quem tem 23 anos de carreira: estude inglês e espanhol. E aí, na arbitragem internacional, seja no futebol, seja dentro do hand, do basquete, você vai se dar muito bem. Eu não sei se as outras modalidades, como basquete, handball, voleibol, se ela tem a exigência de que a primeira seja o inglês. No caso do futsal, nós não temos essa exigência de que o básico, o número 1, seja o inglês, mas precisamos falar uma língua estrangeira. Dentro dos 4, que é inglês, francês, espanhol ou alemão. Obrigada, professora. E por conta do tempo, eu vou fazer a última pergunta, tá bom? Feita pelo Cauã, pelo YouTube. Por que o árbitro ou a árbitra não dá entrevista coletiva? Cauã, por que a gente não fala em redes sociais? Por que a gente não dá entrevistas coletivas? Porque, infelizmente, tem um dito, né, que tudo aquilo que você fala pode ser usado contra você num tribunal. E aí você interprete o tribunal como você quiser. Tribunal, tribunal redes sociais, tribunal sociedade. Então, árbitro hoje não, desde que eu me conheço por gente, né, que vivo no mundo do futebol, que gosto do futebol, tá certo? A gente não parte para entrevistas. Nem sei se seria bom dar entrevistas sobre assuntos de jogo, assuntos polêmicos. Geralmente a gente dá entrevistas sobre regra, sobre essas palestras para auxiliar nas mudanças de regras, sobre a vivência, de como é trabalhar essas coisas. Mas, basicamente, eu, Renata Leite, entendo como sendo por isso. Porque qualquer palavra que você usar, qualquer palavra que for dita por você pode ser usada no seu tribunal, contra você num tribunal. E as pessoas usam aquilo que você fala da forma que elas querem. Outra coisa que elas não compreendem é que eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo aquilo que você entendeu. Né? E daí eu explicar para todo mundo que eu falei que tinha uma tomada e que era um focinho de porco, e o focinho de porco não é tomada, já virou confusão, já virou polêmica, e árbitro não tá para viver num mundo polêmico. Árbitro tá para viver num mundo calmo, como é o meu aquário aqui atrás. Obrigada, professora. Então, devido ao tempo, né, a gente encerra as perguntas. E eu gostaria novamente de agradecer a você, professora Renata, pela disponibilidade aqui hoje e pelo conhecimento proporcionado a todos. Obrigada. Eu que agradeço a todos, agradeço à Universidade pelo convite. Professor Dula, cortaram sua pergunta. Muito cruel essa menina, não ponha mais a como... Já está reprovada, a Ariane já está reprovada. Parabéns, Renata, é um prazer conhecê-la, parabéns. Gente, meus contatos que eu deixei é de coração, né? Tô no Facebook, tô no Instagram. Quem desejar alguma informação a respeito da vida profissional da arbitragem, estou à disposição de vocês, né? Vai ser um prazer poder estar compartilhando um pouco mais. Espero que todos tenham gostado, né? Meu muito obrigada, um excelente final de semana para todos.